Que Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa lendo para você essa mensagem. Coloca aí, por favor, em tela cheia. Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz: Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Ou seja, quantas são as pessoas que muitas vezes dizem: eu não tenho fé para isso, para aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho força, peça para Deus. Se você não sabia, o mar, ele é agitado pelo vento. Ele não tem força própria. Tanto é que quando o vento está forte, o mar está agitado. Mas quando não há vento, o mar está calmo. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Não adianta, não basta você ter 99% de fé se você tiver 1% de dúvida. A dúvida, ela neutraliza a fé. Você descrê, mas ao mesmo tempo você duvida, você questiona. E você não pode mais fazer isso. A fé é a arma mais poderosa que nós temos para lutar. Vamos conhecer a história de uma pessoa que usou a fé, 100% dela. Quando 100% da fé está no altar de Deus, então essa fé se torna uma fé funcional. Ódio, nervosismo, insônia. Um casamento à beira da separação. E eu nunca vi a luz no fim do túnel. Devido a muitos problemas familiares, eu tive uma infância muito sofrida. E tudo o que aconteceu na minha infância refletiu na fase adulta. Procurei muitas religiões, né? E uma vez eu fui em um lugar e o Espírito falou que cada um tinha o que merecia. E aquilo eu peguei pra mim e eu achava que tudo que eu vivia era o que eu merecia. Eu achava que nada pra mim ia dar certo. Eu tinha muitas aflições, eu tinha muitas angústias, assim, uma coisa que me apertava, assim. E parece que me faltava o ar. Muitas vezes eu acordava e ficava, assim, com o olho fechado e ficava assim, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu tinha a sensação de que eu ouvia barulhos. Eu tinha a sensação de que eu escutava alguém mexer nas coisas, às vezes de que tinha alguém ou alguma coisa debaixo da minha cama. E eu ficava pensando que minha alma estava perdida. Eu pensava assim, eu vou dormir e a minha alma fica perdida no mundo. Ela tá indo em lugares que eu não vou. Às vezes eu falava assim, que eu acordo cansada. Porque minha alma ficou vagando, minha alma ficou perdida. A sensação que eu tinha é que minha alma ficava perdida. Eu não tinha um sono de descanso. Eu era uma pessoa muito, assim, mal-humorada, sabe? E tanto que meu marido muitas vezes falava, fala direito comigo. Não precisa falar assim, não precisa ser bruta. Por que você não fala direito comigo? Às vezes ele falava alguma coisa e eu dava umas respostas, assim, de ferida. E eu sabia que eu tava dando. Que eu sentia prazer. Porque eu queria que ele sentisse a dor que eu sentia. Eu carregava mágoa, eu carregava rancor, eu carregava o ódio, eu carregava tudo pelo fato da traição, pelo fato da carga da minha infância. Era tudo uma confusão de sentimentos ruins dentro de mim. A gente não tinha diálogo mais. Porque tudo que eu tinha feito, ele já tinha os problemas dele, claro, mas tudo que eu fiz, tudo que eu descarreguei nele, tudo que eu coloquei em cima dele, fez com que ele se afastasse. E um dia eu tava sentada assistindo televisão e eu vi uma chamada para ir até o Templo de Salomão. E nessa chamada, eles falavam sobre a cura interior. Aí eu escutei e aí eu peguei e pensei, eu falei, nossa, cura interior, né? O que será que é isso? E eu fui e falei pro meu marido, eu vi uma coisa na televisão chamando para ir no Templo de Salomão para cura interior.
E eu acho que eu preciso me curar. Eu carregava uma tonelada no meu peito. Era uma tonelada que me impedia de respirar, de seguir em frente, de fazer qualquer coisa. Era como se eu estava somente passando os dias. Eu estava somente existindo. E eu falei pra ele, você vai comigo? Aí ele pegou e falou assim, vou. Mas na época nós íamos em outra religião. Ele chegou a passar no serviço, me pegar, para que a gente fosse ao Templo de Salomão. E no meio do caminho ele virou e falou assim, eu não acho que a gente deva ir em outra igreja. Porque a gente não pode misturar as coisas. E eu virei pra ele e falei assim, então você para o carro, porque eu vou sozinha. Porque eu preciso ir lá ver o que é essa cura interior. Começou a reunião, o bispo entrou e ele falou assim, você que veio aqui hoje, que tá sentindo uma angústia dentro do peito, que você acha que pra você não tem mais jeito, que você carrega muitas dores, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração por você. O Espírito Santo trouxe para mim a mansidão, trouxe a calma, trouxe sabedoria. E eu acho que o que mais faltava dentro do meu lar também era o amor. O amor de Deus, o amor pelos meus filhos, o amor pelo meu marido. O Espírito Santo me fez uma nova pessoa. E falando ainda de fé, essa fé que traz à existência aquilo que não existe, você é o nosso convidado a participar nesta quarta-feira desse estudo tão importante que fala acerca do reino de Deus. O reino de Deus, João Batista já anunciava que está próximo, que estava próximo. E está mais próximo hoje do que na época que ele avisava. Por esse motivo, deixe tudo o que você está fazendo. Você tem trabalhado até tarde, você é uma pessoa que viaja muito, você é uma pessoa que às vezes naquele período que você poderia parar um pouco, fazer uma pausa em suas atividades, em seus compromissos, porque muitas vezes você leva trabalho para casa. Muitas vezes você é uma pessoa que não consegue dar atenção a assuntos espirituais. Quando você tem fome, você vai na padaria, você vai no mercado. Mas quando você precisa alimentar a sua alma, aonde é que você vai? Não é verdade? Você tem que ir até Deus. Sim, Deus está em todos os lugares. Talvez você está pensando aí e até afirmando, mas Deus está comigo. Ele é um Espírito onipresente. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas também existe um lugar chamado casa de oração. A casa de oração é a igreja, no caso aqui você vê a imagem da Universal, aonde Deus tem sido adorado, aonde nós não realizamos nenhuma outra atividade senão a adoração a Deus. Eu convido você, católico, evangélico, espírita, eu convido você, morador de Guarapuava, você que mora em Turvo, você que mora em Palmeirinha, você que mora em Candói, em Cantagalo, você que mora aqui em uma cidade próxima, um município próximo, a participar conosco. Os horários de quarta-feira estão aparecendo no seu vídeo, aonde você pode estar tendo a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Estamos numa caminhada rumo ao jejum de Daniel. Depois desse intervalo que fala do jejum de Daniel, nós voltaremos mostrando resultados de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Se você foca em cuidar do corpo, colhe saúde. Se você foca em estudar, colhe conhecimento. Se foca na carreira, ela cresce. Se tudo que você foca gera resultado, imagine o que pode acontecer se você focar em Deus. Jejum de Daniel. 21 dias de foco nas coisas de Deus, para uma transformação de vida.
até 24 de maio. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Acompanhe agora a história dessa pessoa. Essa pessoa que você vai acompanhar agora é uma história muito forte. O testemunho dela, porque ela era difícil. Sabe aquela pessoa que diz, esse é o meu jeito? A Camila Servo, ela tinha isso dentro dela. Esse é o meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim, vou morrer assim. Goste de mim quem gostar. Enquanto ela vivia desse jeito, olha aqui, ela vai contar. Ela desmaiava no trabalho, ela era uma pessoa bipolar. Tudo isso mudou quando ela decidiu dar lugar para Deus. Quando ela decidiu entregar a sua vontade para Deus. E acompanhe como que a história dela passou a ser diferente. Deus fez tudo novo na vida dela. Nervosa, temperamental, irritada. Eu não gostava de quem eu era. A minha história, ela começou quando eu era criança, de fato, né? Então, como a família dos meus pais, tanto do meu pai quanto do lado da minha mãe, tinham já envolvimento com o espiritismo, então tudo na minha casa era envolvido a isso, e a gente, quando, desde criança, né, meus irmãos e eu, nós já frequentávamos ambientes assim. E desde criança eu tinha já um problema espiritual, porque eu via vultos e eu ouvia vozes. A minha personalidade já era uma personalidade raivosa desde criança. E eu tinha rompantes de raiva. Por quê? Porque sempre tinha uma presença ali, tinha algo ou me puxando ou falando. Conforme eu fui crescendo, eu entendi que era uma questão espiritual e que eu precisava buscar de alguma forma como que eu ia resolver aquilo, como é que eu ia resolver aquelas vozes e como que eu ia resolver aquele comportamento. Comecei a buscar outros lugares. Então, lugares onde eu tentava consertar o meu espírito. Busquei muitos lugares de esoterismo, muitos lugares que trabalhavam com espíritos, muitos lugares que trabalhavam com estudos de vida em outros planetas. Eu vi que a parte espiritual não estava me resolvendo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar tecnologias mentais que me ajudassem a mudar de comportamento através de reprogramações mentais. No trabalho eu tinha surtos, eu tinha crises de choro e eu me debatia e eu ficava incontrolável. E as pessoas, eu não sabia o que era, as pessoas do meu trabalho não sabiam o que fazer. Eu trabalhava num grande banco na época, então o que elas faziam? Elas me arrastavam para o banheiro e me trancavam no banheiro, até que aquilo passasse. Enquanto aconteciam esses surtos, eu percebia que havia um buraco dentro de mim. E eu não conseguia preencher isso, e eu não entendia da onde vinha aquilo e por que eu era daquele jeito. Esse buraco, quanto mais ele aumentava, com o que eu comecei a preencher ele? Com trabalho e com brigas. Eu me tornei uma pessoa mais briguenta. Então eu comecei a brigar na rua, no trânsito, em todo lugar que eu ia eu brigava. E eu comecei a preencher isso com um nível de trabalho quase desumano. Então eu trabalhava 17, 18 horas por dia, de segunda a segunda. Eu dormia pouquíssimo, né? Na época eu tinha uma empresa e eu pensava, não, é porque eu quero prosperar. Eu não entendia que era aquele buraco, mas eu brigava com funcionário, eu brigava com cliente, eu brigava onde era, né, onde eu tinha o meu escritório da minha empresa. E isso foi aumentando de um jeito que eu comecei a não querer mais olhar para isso. Então, quando acontecia, de repente, esses surtos, né, até de briga ou de crise de choro, depois eu simplesmente fingia que não acontecia nada e trabalhava mais. Esse período onde eu trabalhava muito, isso também tinha uma causa na minha casa. Por quê? Foi descoberto um filho de um relacionamento extraconjugal do meu pai. Por conta dessa traição, os meus pais chegaram na Igreja Universal. Eles conheceram uma pessoa que convidou eles para uma reunião e falou, lá haverá restauração do casamento de vocês.
Lá haverá a restauração da família de vocês. E um dia, eu indo para o trabalho com o carro dela, estava na rádio da igreja, eu ouvi um testemunho. E esse testemunho, a moça que dava o testemunho, ela passava pelo mesmo problema espiritual que eu passava. Ela ouvia vozes, ela via vultos, ela não tinha paz. Eu falei, nossa. E eu me lembro que eu estava sentada no carro e eu estava fumando e eu falei, nossa, exatamente o que ela passou é o que eu passo. Eu vou nesse lugar. Eu vou lá também, eu vou pedir para minha mãe me levar. Eu comecei a entender o que era esse vazio, o que eram esses surtos que eu tinha no trabalho, o porquê que eu era uma pessoa tão nervosa, por que esse buraco eu tentava preencher isso com trabalho e com brigas. E eu entendi que todos aqueles cursos e aquelas imersões e aqueles livros que eu tinha lido e aquelas terapias que eu tinha feito no passado, não invalidando, obviamente, o trabalho do profissional, mas elas não funcionaram para resolver o problema que eu tinha, porque o problema que eu tinha era espiritual. Então eu precisava passar por um processo de libertação. E esse processo de libertação, ele levou algum tempo até eu entender que eu precisava me perdoar. Eu não consegui entender a primeira palavra que Jesus falou no ministério dele, arrependei-vos. Então, eu perdoava as pessoas, mas eu não me perdoava. Eu perdoava o que as pessoas tinham feito ou o que eu entendia que não era correto, mas quando eu olhava para mim, eu ainda me culpava. Quando eu me libertei disso e eu fui me limpando, eu fui entendendo que existia uma nova Camila para eu viver, que existia um fim para aquela velha vida e um começo de uma nova vida com Deus. E aí eu comecei a buscar isso dentro da palavra, frequentando as reuniões, apoiada pelos pastores, pelos obreiros. Como eu tinha muitos problemas, né, de pensamento, eu pensava muita coisa, eu era muito bombardeada por medo de ser enganada e dúvidas, eu fiz um voto com Deus. Falei, meu Deus, eu fiz uma oração mental. Falei, meu Deus, eu não vou falar essa oração porque eu não quero que ninguém ouça. Só o Senhor. Eu preciso que o Senhor peça para que um servo teu ministre o Espírito Santo sobre mim. Eu preciso que depois disso o Senhor ponha uma pessoa de Deus para confirmar que ela vê o Senhor em mim. E eu preciso de uma palavra. Essa palavra é o que vai pautar a minha caminhada com o Senhor. Porque se em todo o meu processo de libertação na Igreja Universal, de conversão, de entendimento, que é o Senhor que nos dá uma nova vida, o Senhor me deu uma palavra, para o Espírito Santo eu também preciso de uma palavra. E eu trouxe minha Bíblia aqui. Então, uma serva de Deus ministrou o Espírito Santo sobre mim, como eu havia pedido para Jesus. Um obreiro me viu passando depois e perguntou para mim, você recebeu o Espírito Santo? Porque ele notava um brilho diferente em mim. Mas sentada na cadeira da catedral, o Espírito Santo falou comigo, esposa adornada. E eu fui lá em Apocalipse 21 e li sobre a esposa adornada. E eu entendi que o Espírito Santo estava pronto ali para me batizar. E quando eu li esse versículo, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. No momento em que eu li este versículo, o Espírito Santo veio sobre mim. E ali, a velha Camila ficou no chão e eu me levantei já daquela cadeira, uma nova Camila. Ali eu já era a pessoa que tinha uma mente transformada, que sentia amor pelas pessoas. Eu tinha uma coisa ali que eu nunca tinha tido, eu tinha paciência. Porque eu não tinha paciência com nada, nem com as situações e nem com as pessoas. E após essa confirmação que eu tive do Espírito Santo, do recebimento do batismo com o Espírito Santo, ali, exatamente naquele momento, já mudou a minha forma de ver as pessoas, já mudou a forma como eu me sentia. Aquele buraco era como se eu tivesse um ponto preto dentro do meu peito. Aquele buraco já não existia mais.
Eu já sentia até o meu corpo mais relaxado, porque era como se eu estivesse segura. Quando Deus casou comigo, quando Ele me chamou de esposa adornada, Ele se tornou meu marido. Então ali eu já tinha certeza de que tudo que eu fosse fazer, se eu pedisse a ajuda, o auxílio do meu marido, do Espírito Santo de Deus, eu estaria no caminho certo. Eu tive a oportunidade de ouvir da minha mãe ainda em vida que eu era uma pessoa diferente. Ela falou: minha filha, você era insuportável e hoje a gente tem prazer de conviver com você. Então, antes da minha mãe falecer, saber que ela viu essa transformação, saber que ela pôde ver que a batalha dela não foi em vão, não tem preço isso. E eu, pessoalmente, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho alegria em mim sozinha. Eu não preciso de nada, eu não preciso de trabalho, eu não preciso de amigos, de festa, de rua, eu não preciso de nada. A alegria mora dentro de mim. E quando acontece alguma coisa, porque a vida acontece, a vida ela continua rodando. Quando acontece algo, o Espírito Santo sempre me lembra: a alegria do Senhor é a vossa força. Então eu sei que eu estou forte porque o meu Senhor se alegra comigo. Do mesmo jeito que Deus fez novas todas as coisas, hoje a Camila é feliz, hoje a Camila sorri. Que bacana as palavras dela, não é? Você se identifica com essa história? Então você será o próximo testemunho. Eu não sei qual o tamanho do seu problema, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei. De repente você é uma pessoa que está morando em uma mansão. Você está me assistindo agora de um condomínio fechado. Você é uma pessoa que anda em carro importado. Você tem condições financeiras, mas você não tem uma coisa chamada paz. Não há dinheiro no mundo que nos proporcione paz. E essa paz que eu vos falo não é uma paz que significa que vai haver ausência de problemas. Não. Pode ser que um problema aconteça aqui, ali, outro lá, mas isso não vai interferir no que está dentro de você. Então, eu convido a todos a receber essa verdadeira paz. E será nessa quarta-feira, onde, na oportunidade, você estará participando da Santa Ceia. É possível estar em uma igreja e ainda assim continuar governado pelos mesmos medos, pelos mesmos erros, vivendo a mesma vida. O reino de Deus não depende de aparência, mas de quem realmente governa sua vida. E se o reino de Deus começa do lado de dentro, quem faz parte dele precisa ter o rei dentro de si. Nesta quarta-feira, o estudo sobre o reino de Deus e o Espírito Santo, com a Santa Ceia, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com reuniões também durante o dia, ao lado, na Catedral do Brás, e também em todos os templos da Igreja Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Eu já quero convidar todos para juntos aqui realizarmos uma oração, unindo a nossa fé com a Mary Martins. A Mary Martins, que é mãe, e na oportunidade estará orando por todas as pessoas. Inclusive você que é mãe, nesse domingo nós vamos ter a oração especial pelas mães. Tá aqui, ó. Mães que sofrem. Certa vez Jesus disse isso. Jesus falou assim, ele curou muitas pessoas, ele parou um velório, ressuscitou o menino. É como aquele centurião que veio pedir oração pelo servo.
É como aquele pai desesperado que trouxe o filho até o Senhor, porque ele estava terrivelmente perturbado. Traga seu filho até Deus. Traga sua família até Deus. Nós vamos a esse intervalo que fala de domingo, desse domingo, onde teremos a oração pelas mães e voltaremos orando com a Mary Martins. Quando Ataídes, mãe da Isabelle, realizou o sonho de ser mãe, não esperava ser a mãe de uma Isabelle tão difícil. Ela começou a usar alguns tipos de droga. O fato dela não me chamar de mãe era um fato que me machucava demais. Já Maristela, mãe da pequena Laís, jamais poderia imaginar que seria a mãe da paciente de risco na UTI. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou que ela estava tendo falência múltipla dos órgãos. Provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia. Em comum, as lágrimas. Duas mães que choravam por suas filhas, diante de um problema que parecia impossível de resolver, até que o levaram ao único que podia trazer a solução. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe. Realmente, a Isa, ela nasceu assim de novo, né? Cheguei lá no hospital e esse dia minha filha estava estubada. E ela estava respirando normal. Os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre. Neste domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o evento Mestre, trouxe-te meu filho. Mães, tragam seus filhos, inclusive crianças, para uma oração muito especial. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Grande Deus, nós, imbuídos de fé, nós clamamos ao Senhor em favor de todas as famílias. Ó meu Pai, o Senhor sabe muito bem o que esta pessoa que está orando tem sofrido. E eu oro, eu clamo em favor dela. Dá forças, dá vitória, meu Pai, no seio familiar, aquilo que está causando brigas, discussões, divisão. Meu Pai, seja repreendido agora e que o Teu Espírito Santo, o Espírito do amor, da paz, venha causar, provocar a união familiar. Meu Pai, honra a fé desta pessoa que está orando, que está apresentando o seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seus avós, e que o Espírito Santo venha abençoar a cada membro desta família. E que quando nós bebermos desta água, a Tua presença seja real na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé, crendo na bênção na sua família. E que a sua família permaneça na presença de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Graças a Deus, ficamos por aqui com a nossa participação. Rua Padre Chagas, 3536. Você é o nosso convidado todo especial nesse domingo, às 9 horas da manhã, como também todos os dias na nossa agenda que você pode receber gratuitamente através do SOS espiritual que você tem acompanhado aí no seu